Racismo é crime, punido com rigor pela lei. Mas no Brasil, casos continuam a acontecer. Nos últimos dias, 2 chamaram a atenção. Um pela internet e outro dentro de um estádio de futebol. Outros casos, porém, ganham menos repercussão, mas nem por isso deixam de trazer ferimentos graves à autoestima das vítimas. Ana Lúcia já perdeu as contas de quantas vezes foi vítima de racismo. Um grupo de 10 estagiárias, só eu de negra, e a pessoa perguntava se eu era macumbeira ou se eu botava carta. Por ser negra, eu não podia ter outra função dentro do hospital, inclusive na rua. Eu era abordada para saber onde era meu centro. Uma garota de Muriaé, no interior de Minas Gerais, passou pela mesma situação ao postar essa foto com um namorado em uma rede social. Depois da publicação, ela foi alvo de comentários racistas por pessoas desconhecidas. Os autores dos comentários já começaram a ser identificados e podem responder por injúria racial. Os casos de racismo também chegaram ao esporte. No futebol, eles se tornaram constantes. No último caso, o alvo foi o goleiro Aranha, em um jogo entre Grêmio e Santos. Revoltado com a atitude de alguns torcedores, o jogador decidiu registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Os torcedores foram identificados. O Grêmio foi excluído da Copa do Brasil, terá que pagar uma multa de mais de R$50 mil e os torcedores que cometeram os atos racistas ficaram suspensos de entrar nos estádios por um período de 720 dias. Matheus é de origem indígena. Apesar de nunca ter sido vítima de racismo, afirma que já presenciou casos em que amigos e familiares sofreram discriminação. Ele disse que, por falta de conhecimento, muitos indígenas não fazem a denúncia. Tem que haver conscientização. Apesar que nós estamos mais de 500 anos, né, com a colonização brasileira, infelizmente, há discriminação no nosso país. O secretário de Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal cita que a Constituição de 1988 e as leis que combatem os atos racistas se tornaram ferramentas importantes no combate à discriminação. Sabemos que o racismo é um processo histórico, né? Nós tivemos quase 400 anos de escravidão e só com política pública, com educação e também, né, com leis, né, que punem as pessoas que cometem o crime de racismo, que nós podemos, de uma certa forma, não digo eliminar de vez, mas diminuir drasticamente, né, o racismo, o preconceito e a desigualdade racial que ainda existe no nosso país. A gente continua falando sobre esse assunto. Aqui no estúdio eu recebo a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Indira Quaresma. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela participação conosco. Prazer. Eu queria que a senhora começasse esclarecendo se existe alguma diferença e qual a diferença entre racismo e injúria racial. Racismo não é um só crime. A Lei 7.716 de 1989 traz várias condutas tipificadas como condutas racistas. E o racismo é um crime contra procedência, cor, origem, etnia. E são condutas voltadas contra a coletividade. Então, é impedir o acesso de todos os negros, é impedir o acesso de todos os índios a estabelecimentos comerciais, a ascensão profissional, a empregos. Então, são várias condutas contra a coletividade. São mais ou menos uns 18, 19 crimes previstos nessa lei que são considerados crimes racistas, crime de racismo. E aí, eles têm toda aquela entendimento constitucional de que são inafiançáveis, que são imprescritíveis, certo? Esses são os crimes de racismo. O crime de injúria racial é o xingamento, simples e puro, agravado. O que nós vimos agora recentemente com o goleiro. A história do goleiro, xingar a pessoa, seu negro macaco, pronto, isso é uma injúria racial. E ela é dirigida especificamente a uma pessoa. Agora, como denunciar esses crimes? A denúncia é na delegacia de polícia, porque é um crime previsto no Código Penal e vai ser aprovado com testemunha, com gravação, como aconteceu no caso lá que a gente acompanhou do goleiro. Então, tudo pode ser uma prova, uma mensagem por celular, testemunhas, porque Sim, às vezes são situações veladas em que você não tem aquela prova concreta, né? E aí às vezes as pessoas não querem ir à delegacia denunciar o crime e isso acaba que você tem uma subnotificação imensa, né? As pessoas não vão à delegacia se sujeitar a isso, porque na verdade é doloroso para quem sofre isso, tanto a injúria racial quanto o crime de racismo. O crime de racismo é muito mais abrangente, muito mais danoso para a coletividade, né? Agora você falou em abrangente, né? A gente fala de racismo, remete logo ao negro, né? O senso comum, as pessoas pensam nisso. Isso. Agora, vai muito além. Vai. Tem o racismo etnia, então
a origem dos índios, por exemplo. O índio sofre racismo, ciganos, judeus. Às vezes a gente tem uma certa xenofobia, então às vezes o estrangeiro pode sofrer o crime de racismo e por aí vai. Ciganos também, né? Temos muitos no Brasil. Ou você enquadra por raça ou por etnia, mas o cigano acaba sofrendo também. Agora, Indira, o que a gente pode fazer? Leis nós temos atuantes para tentar inibir esse crime? Leis nós temos, mas eu acho que começa em casa. Eu acho que tem que ser uma cultura de respeito, de tolerância, que tem que ser ensinada desde pequenininho, em casa, indo para a escola, em toda a cadeia educacional da criança, para você mudar essa cultura brasileira. Porque o secretário aqui do Distrito Federal tem razão. Nós vivemos 350 anos, quase 400 anos de cultura de escravidão. Você não muda essa cultura da noite para o dia. Quando os escravos se libertaram, foram libertos, você não deu terra, você não deu educação, você não deu meios para sobreviver. Então, você passa 120 anos depois da escravidão, você está discutindo uma coisa que você deveria ter dado lá atrás para os negros, que era cultura, que era terra e educação. Então, veja, quando a gente vem em política de cotas, o que nós estamos querendo dar? Educação. Quando você discute as terras dos quilombolas, terra. Então, nós estamos com 120 anos de atraso e, na verdade, assim, nós somos, enquanto brasileiros, nós somos, sim, muito preconceituosos. Tivemos esses dois casos emblemáticos que mostramos na reportagem, o casal em que a menina negra e o rapaz branco, né? E o caso do goleiro, mas temos situações diariamente em todo o país, nós temos que avançar muito nessa área. Temos que avançar muito nessa área, mas é só com tempo, na verdade é só com cultura, com muita educação, com respeitar o próximo, ter essa cultura de respeito. Uma política de Estado de conscientização das pessoas poderia muito mais fazer do que simplesmente dizer que não xingue, não pratique o crime de injúria, mas respeite, é tão igual quanto você ninguém é melhor do que ninguém na nossa sociedade, é essa cultura que a gente tem que disseminar. No âmbito da OAB, você tem algum exemplo, alguma situação assim que queira colocar para a gente, que chama a atenção também desse preconceito, das situações que acontecem diariamente? A gente recebe muitas denúncias. Dentro da OAB-DF, nós temos a Comissão de Direitos Humanos e temos uma Comissão de Igualdade Racial que trabalha com esses assuntos mais diretamente. Né? Mas, assim, a gente está sempre trabalhando para que essa cultura nossa, esse preconceito nosso que é tão velado, que ele desapareça realmente. E só com educação, né, Indira? Só com muita educação. Ok, muito obrigada pela participação conosco. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigada.